Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho Teológico. E nesta oportunidade estaremos dando continuidade à nossa série de Panorama Bíblico que estamos estudando. E nesta oportunidade estaremos falando sobre Deuteronômio. Deuteronômio é o último livro do Pentateuco, é o quinto livro da Bíblia, não é? Ele, sem o Gênesis não é nada, sem o Gênesis, sem o Êxodo, sem o Levítico, sem o Números, porque faz um discurso completo, ou seja, um completo bojo contextualizado do Pentateuco, dos 5 livros da Bíblia, entendeu? Então, no caso, a questão de Deuteronômio, também escrito por Moisés, temos vários textos sobejos aqui que vai apontar Moisés como seu o escritor, né? Nós vamos observar isso de agora em diante, tá certo? Deixa eu pegar mais uma Bíblia aqui, que eu acabei colocando ela bem longe aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal tem um resumo muito interessante. Deixa eu pegar aqui, que eu usei ela agora à noite no culto de doutrina. Isso, eu acabei de pegar aqui. E por isso ela está um pouco longe, mas agora vamos lá. Então nós vamos trabalhar a questão de Deuteronômio para podermos concluir esse último livro do Pentateuco. Depois estaremos falando sobre, partindo por livros históricos, né? Mas antes, vamos estar trabalhando aqui nessa questão, tá certo? A palavra Deuteronômio provém da versão grega, da Septuaginta, que significa segunda lei. Na verdade, é uma versão errada, uma tradução errada dos versículos 18, do capítulo 18 e do capítulo 17 e 18 que a Septuaginta trouxe, né? Então, por isso ficou segunda lei, mas na verdade é repetição da lei, porque Deus não criou outra lei. Deus repetiu, falou para Moisés repetir, então Moisés só repetiu. Ele dividiu o livro em 3 discursos, propriamente dito, né? Então, tudo que nós aprendemos no Gênesis, que é a criação, Êxodo, Números, Levítico, que é a ordem do culto, Número, que é a contagem dos povos, né? E aquelas 2 gerações, uma que pereceu e outra que continuou. Moisés vai falar para essa geração que continuou, certo? No capítulo 5, no Pentateuco, no livro do Deuteronômio, entendeu? Então o livro consiste a maior parte no discurso de Moisés, que eu falei no terceiro e 3 discursos. Na Bíblia de Jerusalém, ele vem dividindo certinho, tá aqui, nesta Bíblia aqui, está dividido em primeiro, segundo e terceiro discurso, não é? Em todos os materiais pesquisados, fala desses 3 discursos de Moisés e com muita propriedade. Então, foi dirigido ao povo na planície de Moabe, né? Próximo ao Rio Jordão. Israel estava prestes a cruzar o Rio Jordão e iniciar a conquista de Canaã. Então, aí Moisés estava para terminar a sua carreira também, já estava avançado em idade, visto que a primeira geração que saiu do Egito havia morrido. Então, aquela geração que havia aparecido e a segunda não havia presenciado as obras maravilhosas de Deus, não havia ouvido o decálogo, não tinha essas informações. Então, por esse motivo, Deus, por meio de Moisés, né? Moisés foi falando para o povo. Então, Moisés trouxe a memória também para que ele recordasse os preceitos da lei, do Sinai, né? Para que gravassem em seus corações, pois esses preceitos os guardariam da iniquidade dos cananeus. Depois Moisés escreveu o segundo discurso em um livro, portanto aí vai distinguir-se um do outro
do Pentateuco, por o seu estilo, aí a oratória e o seu fervor exortativo também apresenta uma certa diferença, mas está dentro do mesmo contexto, ok? No século XIX, os críticos da Bíblia vão afirmar que Deuteronômio foi escrito em torno de 620 a.C., como parte da reforma religiosa promovida pelo rei Josias. Essa informação é descabida de verdade, não é? Então, são só especulação que se apresenta e tal. Estou falando isso porque você, aluno, pode pegar algum material dentro do MHC e vai ver algumas informações que não contextualiza, não condiz com a verdade dos fatos, ok? Então, a lei do santuário exposta no capítulo 12 foi considerada por esses críticos como uma invenção de um escritor nos tempos de Josias, enfim. Em algumas partes antigas dos tempos de Moisés, os críticos também atribuem algumas partes a essa tradição de tempos remotos, que foi convenientemente preservada, e outras partes parece recente. Então, eles vão trabalhar essa proposta. Então, esses métodos chamados métodos elásticos, subjetivos, especulativos, não poderia ser refutado de forma conclusiva, senão com o manuscrito original do próprio Moisés. Então, eles levantam dúvida, não é? Mas é a data e a ocasião quando vamos trabalhar isso, que eu costumo sempre dizer nas minhas aulas que data nunca é precisa, são coisas aproximadas, são informações aproximadas. A autoria do livro é de comum acordo, que é Moisés, haja vista que Moisés escreveu o Pentateuco, né? Então, Deuteronômio foi entregue a Israel como um documento do concerto, para ser lido por extenso diante de todo o povo, a cada 7 anos, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo de número 31, verso 10 a 13. E é provável que Moisés tenha completado aí o livro pouco antes de sua morte, a cerca de 1405 a.C. Então, pelo seu próprio punho, conforme está escrito em 1 Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 1 e 5, capítulo 31, versículo 22. Então, Deuteronômio é a obra de Moisés. Então, a autoria mosaica de Deuteronômio é atestada pelo Pentateuco judaico, samaritano, pelos escritores do Antigo Testamento, não é? Vamos ver Josué falando disso, 1 Reis, 2 Reis, Esdras, Neemias, Daniel, tudo vai atestar isso, né? E em antigas fontes judaicas, por exemplo, José vai trabalhar informando isso, né? Flávio Joséfo. No Novo Testamento nós vamos ver Jesus por várias vezes trazendo essas informações em Mateus capítulo 19, versos 7 a 9, em João capítulo de número 5, versículo 45 e 47, bem como os demais escritores em Atos capítulo 3, verso 22 e 23, Romanos capítulo 10, versículo de número 19, Paulo tratando disso. Então, foi também considerado pelos eruditos conservadores contemporâneos pelas suas evidências internas do livro, que é a semelhança da estrutura literária com textos de pactos seculares e de vassalagem do século V antes de Cristo, 15º, aliás. Então os críticos observam corretamente o último capítulo, e não poderia ter sido escrito por Moisés. Aí existe um amplo consenso de que o capítulo 34 é um adendo, talvez acrescentado aí por Josué. Enfim, são essas informações de forma curiosa, né, que traz todo o contexto. Então, dentro desse compêndio de informação, nós já podemos traçar aqui um perfil desta obra literária, do livro de Deuteronômio, né? Então nós vamos trabalhar, eu separei aqui uma informação para a gente, para nós, né? Uma vez que, deixa eu abrir aqui, então Deuteronômio capítulo, isso, o primeiro discurso de Moisés, vamos lá, falando sobre o discurso de Moisés. O primeiro discurso de Moisés, Moisés trata do relato da história recente de Israel, do capítulo 1, a partir do versículo 6 até o capítulo 4.
e no versículo 43 finaliza. Então Moisés ele começa falando da pátria do Sinai, da partida do Sinai, da incredulidade em Cades Barneia, da jornada do deserto, sobre a chegada às planícies de Moabe, a exortação à obediência. Depois ele vai tratar no segundo discurso dos principais deveres do concerto. O primeiro discurso é o relato da história recente. O segundo discurso, os principais deveres do concerto que Deus havia feito, começando do capítulo 4, do versículo 44 até o capítulo 26, versículo 19. Ele vai tratar sobre os 10 mandamentos, vai falar sobre o monoteísmo e os imperativos, vai falar sobre o mandamento de promessas e advertências, vai tratar do mandamento concernente à adoração, a partir do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 32. Já no capítulo 13, versículo de 1 a 18, Paulo vai falar sobre os mandamentos e os mandamentos concernentes aos falsos profetas. Depois ele vai falar, a partir do capítulo 14, ele vai falar os mandamentos concernentes aos alimentos, o dízimo e no ano sabático. Isso vai norteia do capítulo 14 até o capítulo 15, todo o capítulo 14 e o capítulo 15 até o versículo 23. Paulo também vai falar a respeito, Moisés vai falar a respeito das festas sagradas anuais, dos mandamentos a respeito das autoridades, e depois ele vai tratar das leis civis e sociais, que começa a partir do capítulo 9, versículo e até o capítulo 19, até o capítulo 26. Depois Moisés ele fecha o terceiro discurso, ele vai falar da renovação e a retificação do concerto. Lembre-se que ele está sempre falando do concerto, ele vai falar das obrigações solenes de Israel, das promessas, bênçãos por obediência, maldição por desobediência, do capítulo 38, 28, do versículo 1 até o versículo 68, e também vai falar a confirmação do conceito, a as exortações pertinentes, os atos finais de Moisés, a sua morte. Então, Moisés dá instrução a Israel e designa Josué em seu lugar. O cântico de Moisés, a instrução de Deus a Moisés, Moisés abençoa as tribos, a morte e o sepultamento de Moisés, e conclusão. Então, o tema aqui é renovação e conserto. Conforme já disse, o Novo Testamento também vai confirmar, os eruditos vai confirmar a autoria de Moisés e assim sucessivamente. Então, são informações incontestáveis que vai nos trazer luz, lançar luz a toda a dúvida, se porventura houver. Mas a Bíblia ela é contundente nisso e vem trazendo informações totalmente objetivas. Então, Deuteronômio, conforme já disse aqui, traz uma historicidade, traz um bojo de informação muito bem contextualizada, e assim vamos nós. Eu, trabalhando bem essa questão, podemos observar de forma muito clara e objetiva que Deuteronômio é o último livro, conforme eu já disse, e que Moisés escreveu isso aí. Então, através das informações, como diz a Bíblia, o qual corrente traduzida diariamente, o nome próprio de Deuteronômio, esta é a cópia, ou a repetição da lei. A palavra Deuteronômio, a forma aportuguesada da palavra, ela deriva do grego, que significa segunda lei e tal, mas no hebraico, o nome em hebraico é Helen Hadevarim, que essas são as palavras. O nome simplesmente Devarim, que aparece nas Bíblias hebraicas, significa palavras. Então esse é o nome de Deuteronômio. Deuteronômio, a tradição judaica ela vai intitular o livro de Deuteronômio de Mishenem Torá, ou seja, a segunda significa repetição ou cópia da lei. Então, Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, vai trabalhar essa visão, essa proposta. Então, informações importantes aqui da enciclopédia
de Russell Norman Champlin, recomendo que você tenha. Todo estudioso deve fazer uso desse material vultuoso e valoroso que temos à disposição, certo? Sempre à disposição, para podermos pesquisar, para podermos nos encontrarmos dentro dos textos e dos contextos proposto da palavra de Deus, ok? Então, como eu já disse aqui, né, que essa questão do Deuteronômio já está, quem escreveu, já trouxe aqui a questão do nome, que significa, né? O autor, todo mundo sabe que existe cerca de 40 referências indicando que é Moisés o autor, então é impossível que esteja errado, praticamente está consolidado. Moisés é o autor, né, de Deuteronômio. No capítulo 34, que é mais questionável, porque vai relatar vai falar do registro da sua morte. Então, como é que ele morreu e resiste à sua própria morte, né? Então, as várias outras seções e tal, provavelmente não foram escritas por Moisés. Exemplo de Deuteronômio capítulo 2, versículo 10 a 12, versículo 20 a 23, Deuteronômio 3, versículo 13, parte B, e versículo 14. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque precisamos pesquisar de onde veio essas fontes, essas informações, ok? Então, para começar, se ele narrou a sua própria morte, então, conforme eu já disse aqui, os críticos vão trabalhar essa visão aí, de forma que tem coisas que os críticos falam e eu não concordo, né? Mas tem coisa que está patente, não tem nem o que fazer. Seria irracional não pensar assim. Então, apesar dessas adições que é proposta, Moisés foi responsável pela composição maior, para a maior parte do livro. Então, alguns afirmam que Deuteronômio foi escrito durante a época de Moisés, uma vez que a época da profecia, dispersão, recrutamento, que o concretizaram muito depois da história, né? Alguns textos como o capítulo 4, verso 25 a 31, capítulo 28, verso 20 a 68, capítulo 29, versículo 22 a 28, capítulo 30, verso 1 a 10, capítulo 32, versículo 23 a 43. Então, essas objeções representam nada acerca do que o texto vai dimensionar em toda a sua historicidade, em todo o seu conteúdo, não é? Então, essa estrutura, Moisés vai relembrar o passado, fazendo uma revisão de toda a história de Israel, como eu já disse, vai trazer o presente, que é o registro da lei, né? Ele vai falar dos princípios da aliança, da prioridade da aliança, da prática da aliança, e também vai falar da revelação do destino de Israel e fecha aí o discurso dele, conforme eu já disse aqui aos irmãos, né? Então são informações muito objetivas, que traça para nós aí informações muito contundentes, né? E assim sucessivamente. Então, a palavra, o que mais fala, que mais é norteado no livro do Êxodo, nós vamos ver aqui que é o Shema, não é? O Shema quer dizer escuta, ouve, não é? Esse Shema está no capítulo 6, né? Está dentro da visão ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. A mensagem de Deuteronômio reúne em 3 exortações. Ele vai falar: recorde, obedeça e tenha cuidado. Então, a mensagem de Moisés, ela está baseada dentro desse contexto. Recorde, ele vai fazer um resumo da jornada de Israel, para o povo recordar o resumo da jornada de Israel. Obedeça, ele vai resumir, faz um resumo da lei, e o cuidado ele faz da profecia do futuro, não é? Então, como a maioria dos acontecimentos registrados nos capítulos seguintes são simplesmente uma repetição das apresentadas lá no livro de Números, não nos ocupemos muito com esse tipo de coisa, mas podemos dividir essa sessão, por exemplo, em 2 partes. Moisés resume a jornada de Israel e faz um resumo à base de uma advertência, não é? Então podemos observar que onde encontramos Israel
no princípio desse livro. Primeiro, em Deuteronômio capítulo 1, verso 5, que a profecia se havia se cumprido primeiramente em Israel, conforme registra o versículo 10, e coaduna com Gênesis capítulo 15, verso 5. Né? Qual é o único que em a oração de Moisés, qual é o caso único da oração de Moisés foi recusada? Está registrado em Deuteronômio 3, versículo 25 a 28, que qual deveria ser a atitude de Israel perante a palavra de Deus. Está capítulo 4, versículo 2. E qual era a lei para Israel? Capítulo 4, verso 6, acerca dos quais dias Moisés profetizou. Está escrito no capítulo 4, versículo 25 a 30. Né? Então, o que o livro foi escrito por ele mesmo refere-se indiretamente. Vamos ver isso no capítulo 4, verso 32. São informações e texto que precisamos, quando formos dar estudo, formos meditar nesse livro, precisamos estar atento a esses textos para que possamos tirar o máximo do que o texto apresenta, né? Esse contexto deuteronomista, né? Depois ele vai falar essa palavra de ordem, obedeça, né? Ele se refere aos 10 mandamentos, quando ele começa no capítulo 5 e 6, os avisos da exortação, ele vai trabalhar os falsos profetas, depois vai trabalhar também a lei cerimoniais, depois ele vai falar sobre o futuro, né? E o futuro do rei e o futuro profeta. Depois ele fecha com a lei civil, os bênçãos, maldição, enfim. Depois ele diz: tenha cuidado. As profecias de Israel, capítulo 28 a 34, quando ele fala sobre as profecias do futuro de Israel. As bênçãos, a maldição, a aliança palestínica, ou da Palestina, no caso, os últimos conselhos de Moisés aos sacerdotes, os levitas, a Josué, o cântico de Moisés, as bênçãos da tribo, a morte de Moisés, vai narrar tudo isso aí, entendeu? E podemos ver que ele fecha sobre a dispersão de Israel por causa da desobediência, no capítulo 30. Depois ele vai trabalhar o arrependimento futuro, a volta do Senhor, o retorno à Palestina, a convenção nacional, o juízo dos opressores de Israel e a prosperidade nacional da lei do povo de Israel. Então, com frequência, a lei devia ser lida entre o povo a cada 7 anos, conforme eu já disse, capítulo 31, versículo 10, né? De que o Senhor advertiu a Moisés, em vista disso Moisés deveria fazer, está escrito nos textos propriamente dito. Então, Moisés vai abençoar as tribos, né? E assim ele fecha o seu ciclo, né? Conforme vimos nos textos aqui apresentados, né? Trazendo um escopo geral, né? Então, dentro desse conceito, derivado das palavras deuteros, que significa segunda, e nonos, que significa lei, né? E aí nós vamos ver que o tema principal é a repetição, a proclamação do Sinai, com a chamada e a obediência, né? E assim sucessivamente. Então, em Êxodo, Levítico e Número, promulgaram-se a lei a intervalos. Agora, terminada a peregrinação, às vésperas da entrada de Canaã, essas leis são repetidas, comentadas em antecipação à vida secundária, né? E aplicada a esta. Então, tinha que fazer aquilo, né? Então, a geração passada, que se havia perdido, perecido no deserto, era importante, então, a lei fosse repetida para aquela geração nova, antes que entrasse na terra prometida. Tinha que saber tudo acerca de Hashem, né? Ou do Deus de Israel. Então, ele vai trazer as lembranças do relacionamento de Deus com Israel no passado, a repetição do decálogo, enfim, né? Nós já tratamos disso aqui também, trazendo um escopo de visão com respeito ao livro de Deuteronômio, né? Ele vai falar sobre um código de lei que deveria ser guardado lá em Canaã, do capítulo 12 até o capítulo 26, né? Ele cita aqui as bênçãos pronunciadas por obediência e maldição, né? E ele vai, e tem os lembra-te do livro, né? Lembra-te do livro, são 7 lembra-te. Lembra-te da promulgação da lei, lembra-te do cativeiro passado, lembra-te da grande libertação,
lembra-te da liderança e provisão divina, lembra-te dos pecados do passado, lembra-te do juízo divino e dos dias passados. Primeiro, lembra, está no capítulo 4, verso 9 a 10. Segundo, capítulo 5, verso 15. Terceiro, capítulo 1, verso de número 18. Quarto, o capítulo 8, versos 2 a 6. Quinto, do pecado passado, do capítulo 9, versículo 7. Sexto, do capítulo 24, verso 9. E sétimo, capítulo 32, verso 7. Né? E o grande mandamento é a importância de não esquecer da palavra, né? As riquezas da provisão divina, os perigos de esquecê-las e se voltar para a idolatria. Então, todas as exortações estão pautadas no livro. Né? São passagens contextualizadas, importantes, no capítulo 8, capítulo 6, né? Onde tem lá o Shema, ouve, ó Israel. Né? Então, o propósito do Deuteronômio, o propósito original era ao proferir seu discurso diante de todo o povo da geração de Israel, antes de carregar as rédeas do governo, Josué, para passar as rédeas do governo para Josué e efetuar a conquistar a terra prometida, exortar e instruir os israelitas a respeito, né, dos atos poderosos de Deus, das suas promessas, dos seus deveres, segundo o conserto e a fé, falando da fé e obediência, e das necessidades de se dedicarem ao Senhor, para andarem nos seus caminhos, amá-lo e honrá-lo de todo o coração, alma e força. Né? Dentro desse texto de Deuteronômio, eu finalizo aqui com 4 particularidades, 4 fatos importantes que concretizaram no livro do Êxodo, a saber, primeiro, Deus proveu a nova geração de israelita preste a entrar na terra prometida, né? Do alicerce, da motivação necessário para herdarem a terra prometida, ao alçar a natureza de Deus no seu concerto, né, com Israel. Segundo, o livro da repetição da lei, do qual Moisés, o dirigente de Israel, já com 120 anos de idade, reafirmou, resumiu em forma de sermão. Então ele pregou em 3 sermões, ele trouxe todo o contexto, né? Conforme já disse aqui, a palavra do Senhor contida nos 4 livros anteriores do Pentateuco, ele trabalhou isso. Ele também falou do livro das memórias, trazendo a demonstração típica de Deuteronômio. Lembra-te, não te esqueça. Em vez de apresentar novas verdades, Deuteronômio exorta Israel a conservar e obedecer a verdade de Deus. Não trouxe nada novo. Por isso que não é nova lei, é a repetição da lei. Então ele não trouxe nada novo, já falou tudo que Deus já tinha dito. Deus não tem 2 palavras. Ponto. Isso é um fator importante. Deus não tem 2 palavras. Né? Se foi Deus que prometeu, se foi Ele que falou, Ele há de cumprir. Se Ele prometeu, Ele não falha. Esse é um ponto sine qua non. Não é? Então Deus, ele vai trabalhar de forma ordeira e de forma verdadeira. Deus não brinca com o homem, Deus não brinca de ser Deus, tá certo? Então a palavra do Senhor, ela é contida em 4 livros anteriores, como está escrito. Depois ele trabalha o livro das memórias, que é a administração típica dos lembras e tal. Depois, para fechar aqui, ele põe um ponto predominante no livro, e é a fórmula: fé mais obediência. Israel foi conclamada a confiar em Deus de modo irrestrito, não é? E obedecer os seus mandamentos sem vacilação. A fé, a obediência capacitaria o povo a herdar a promessa das plenitudes. É tanto que quando termina Deuteronômio, começa Josué, que é o livro da conquista, né? Josué que se tornou, né, o sucessor. Ele mesmo, Moisés, ele trabalhou isso aí. Quando vamos trabalhar a questão do fracasso do povo, da primeira geração, que vai nortear lá em Números, no capítulo 11, capítulo 11 até o capítulo 25, quando vamos encontrar essas informações, ok? Então, Moisés, ele vai começar dentro do Deuteronômio, fazer todo o conteúdo. Dentro desse contexto, ele apresenta aí
que as situações de toda a estrutura do livro, trazendo a mensagem de escrito para incentivar, para a renovação da lei. Então, para essa segunda geração, eles estavam precisando. Deuteronômio possui forma de sermão, que é apresentado em divisões triplas, que eu já disse. Primeiro sermão, segundo sermão. O primeiro sermão situado no capítulo 1 a 4, ele faz um sermão retrospectivo, não é? O sermão retrospectivo, onde ele recita tudo. Já no capítulo, o segundo sermão está localizado no capítulo 5, versículo 26, que é introspectivo, não é? Fazendo um sentimental, um teor legal, e ele conclama Israel a amar a Deus, a buscar ao Senhor. Já o terceiro sermão é encontrado no capítulo 27, que é um sermão prospectivo. Então, primeiro sermão, retrospectivo, segundo, introspectivo, e o terceiro, prospectivo. Então, havia uma prospecção, né, e um fator profético de Deus para aquele povo. Né? Então, toda a estrutura do livro pode ser comparada a toda a estrutura de suzerania, né? Ou seja, contém 6 partes encontradas no tratados hititas, do capítulo 15, do século XV ao século XIII a.C. Então, essas 6 divisões são preâmbulo, prólogo histórico resumido, o relacionamento passado entre as partes, a condição e obrigação da lei, a instrução internas e públicas, a testemunha da aliança, a maldição e as bênçãos, que mostra aí com sucesso reagiria a toda a situação de que Deus faria com o povo, caso obedecesse ou caso desobedecesse, porque existem os dois contextos, obedecer e desobedecer. Se desobedecesse, ia passar muito mal. Então, a palavra forte do livro é Shema, como eu já disse, é o Shema, que significa escuta ou ouve. Ela aparece cerca de 1000 vezes na Bíblia hebraica e é transmitida aí a ideia de perceber ou entender. Entenda. Esta palavra capta a essência do livro de Deuteronômio, no qual ele enfatiza a necessidade da segunda geração que tinha de ouvir as alianças mosaicas a fim de obedecer o sucesso da terra, obedecer e obter o sucesso na terra prometida. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus nos conceda da sua graça e da sua bênção, que possamos aprender, certo? De forma ordeira e que possamos seguir o que Deus propôs para nós outros, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.